Você já reparou como cada vez é mais difícil fazer as coisas juntos? Aquelas reuniões de grande família têm sido já para você um grande desafio? Vamos falar sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, vamos juntos aí com a palavra do Senhor. Hoje eu quero pegar com vocês o texto que está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 17 ao 26 e depois o versículo 33. Diz assim: Irmãos, no que tenho a dizer-vos, eu não vos louvo. Com efeito, em primeiro lugar, ouço dizer que, na verdade, convém que haja até cisões entre vós. Olha só que forte. Na verdade, convém que haja até cisões entre vós. De fato, não é para comer a ceia do Senhor, pois cada um se apressa a comer a sua própria ceia. Não tendes casa onde comer e beber? O que eu recebi do Senhor foi isso e eu vos transmiti. E depois de dar graças, partiu. Do mesmo modo, depois da ceia, todas as vezes de fato que comerdes deste pão. Portanto, meus irmãos, quando vos reunides para a ceia, esperai uns pelos outros, ou seja, repartimos, vivemos juntos, vivendo essa experiência de poder partilhar a vida. E aí se tornou sempre esse desafio, a partilha da vida, da palavra, daquilo que se transmite. Antes de chegarmos à Santa Missa, a ceia do Senhor, quero que você perceba os movimentos que já estão acontecendo e justamente estão nas nossas realidades do cotidiano. Cada um de nós vamos construindo as nossas próprias realidades e não queremos mais fazer com os outros. Antigamente tinha que se dividir, onde você, por exemplo, tinha um único telefone em casa, um telefone fixo. Às vezes tinha que dividir, para ver, a gente está ficando velho, tinha que se dividir. Eu lembro quando eu era criança, tinha um único telefone praticamente para o bairro inteiro. Depois vieram os orelhões, depois vieram essa dimensão do celular, então poucas pessoas tinham, e hoje, lógico, cada um tem o seu. Antigamente havia uma única TV, e aquela disputa, aquelas dificuldades, as cisões, justamente porque cada um quer assistir o seu. E ali tinha que se entrar em um acordo. Hoje, cada um tem a sua própria TV ou até mesmo só utiliza o celular. Enfim, você vai percebendo que as coisas vão tornando esta individualidade, aonde evita-se os problemas, mas dificilmente, quando tem algo para viver em conjunto, tem aquela possibilidade até de criar dificuldades, porque você tem que pensar no outro, você tem que pensar no que o outro quer assistir, no que o outro deseja. E essa realidade, você tem que pensar no uso daquele telefone, daquele celular, também porque o outro pode precisar. Mas hoje cada coisa tornou-se uma individualidade. E assim também a vida e a vivência do amor e do relacionamento com Deus também se tornou uma coisa muito individualista. Eu vivo a experiência sozinho na minha casa. Isso não quer dizer que nós não possamos viver essa experiência, a mergulhar, isso é muito belo, a solidão, estar com o Senhor, isso é muito diferente daquilo que eu quero chegar, que é aquela dimensão, não preciso ir para a Santa Missa, não preciso ir, porque eu já faço isso em casa, individualmente, na minha realidade, sem me ter que importunar. Ou às vezes o que acontece? A gente vai para a Santa Missa, comunga, nós temos lá o nosso lugar individual, cada um tem o seu lugar na igreja, às vezes não está marcado, mas mais ou menos todo mundo sabe onde cada um senta. Então eu sento, ouço a palavra, comungo e vou embora. Eu não faço mais parte daquilo que é a comunidade ali. É isso muito comum nos grandes centros, talvez no interior aí a gente consiga, de certa forma, manter este relacionamento um pouco mais profundo, mas nos grandes centros você vai, senta,
Principalmente pega as igrejas ali do centro de São Paulo, que vivem essa realidade com muita facilidade, já que não tem uma realidade de bairro ali, vamos dizer, aqui, naquela localidade. Se você vai, comunga, volta no seu banco, faz a sua oração e vai embora. É muito mais individual a situação. E essas coisas vão começando também a acontecer nas localidades, nos bairros, no interior. A pouco, é como que se o mal colocasse sempre umas individualidade. E aí nós não passamos por este problema, entre aspas, de ter que dialogar. E aí, perdendo o diálogo, perdendo relação de comunidade, é lógico, você já perdeu as outras coisas. Como é difícil hoje reunir famílias em torno da ceia de Natal. Ainda bem que algumas famílias conseguem manter, mas perceba quantas famílias já têm dificuldade, porque cada um tem a sua realidade e cada um quer viver ali a sua ceia. E pegar o aspecto um pouco mais fácil, evitar problemas, porque um gosta, outro não gosta, outro fulano faz, outro fulano não quer. E você sabe, tem tudo isso quando você está junto. Mas não é esse desafio, não são essas dificuldades que na verdade fazem a gente viver o Evangelho, aonde nós temos que ter gratuidade, aonde a gente doa, sem, querer retribuição, aonde a gente vive ali a experiência do perdão, da misericórdia, do olhar, da convivência. Não são essas as coisas que nos permitem viver a palavra? Isso, se você percebe que está criando os seus próprios mundos, observe, porque criar o próprio mundo pode ser uma fuga de poder estar na forma bem concreta de viver o Evangelho. Às vezes é fácil viver o Evangelho de uma forma individual. E há aqueles que vão dizer, eu vivo aqui em casa, não preciso mais de ir à Santa Missa. Percebam aonde é o caminho que está o demônio querendo te levar. Aonde ele está conduzindo? A uma individualidade, aonde nós não temos problemas, cada um vive a sua vida e, consequentemente, a experiência da palavra ela deixa de ser concreta e passa a ser uma coisa que, de vez em quando, e infelizmente, quando eu estou com o outro, vamos dizer assim, que é o meu problema, o outro é o meu problema e não o meu caminho de salvação, há uma inversão de lógica. Percebam esses detalhes e busque participar daquilo que Deus está te chamando, o repartir o pão, a começar nesta vivência do dia a dia e depois, de forma ainda mais profunda, o repartir o pão eucarístico, a presença do Senhor. Não deixe só para você, não busque só, não há santo sozinho. Deus os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.